4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na verdade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pedir que mantenha as Bíblias abertas, por favor. Antes de iniciar, eu vou trazer algumas curiosidades sobre a carta aos Efésios. E essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e essa igreja, em Éfeso, foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo. Ele estava, primeiramente, em Corinto, depois ele foi para Efésios, ficou lá um tempo e fundou lá a igreja. Sendo que primeiro vieram, quando começou realmente a igreja, veio antes de Paulo com Apolo, Priscila e Áquila, que estavam lá antes, depois chegou Paulo. Essa carta foi escrita com Paulo em Roma, em prisão domiciliar. A carta aos Efésios, ela é considerada por alguns estudiosos como a rainha das cartas. E ela tem um valor muito próximo à carta de Romanos. E a título de curiosidade, era a carta favorita de João Calvino. Para situar os irmãos agora, na cidade de Éfeso, vou trazer algumas coisas sobre a cidade em si. A cidade de Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano na época, sendo a primeira Roma. Éfeso era a capital da Ásia na época. Então, lá haviam muitas pessoas ali. Estima-se que tinham mais de 250 mil habitantes. E Éfeso, por ser uma cidade muito central, como a capital, ela tinha muitas rotas comerciais. Então, além dos habitantes que haviam aí, passavam pessoas por lá todos os dias, porque era um ponto muito chave. Então, precisava se passar por Éfeso, às vezes, para chegar em outros lugares. Então, circulavam muitas pessoas por lá todos os dias. E Éfeso, hoje em dia, se pode dizer que é ali na região da Turquia. Se vocês olharem o mapa da Turquia, vão perceber que é bem próximo da Grécia. E a cidade de Éfeso era bem influenciada pela cultura romana. Os romanos tinham eles eram, assim, muito bons em muitas coisas. E uma das coisas que se destacavam em Roma era a filosofia. E também uma coisa que tinha em Roma que ficava marcado era o politeísmo, ou os vários deuses. Essas coisas influenciavam em Éfeso. A filosofia, as pessoas o pessoal do ensino médio, se não dormia nas aulas de filosofia, deve ter ouvido falar de Heráclito de Éfeso. Devem ter conhecido alguma aula sobre. E esse grande filósofo surgiu em Éfeso, foi um dos primeiros filósofos. Então, Éfeso também era um berço da filosofia. E também, puxando ainda a cultura de Roma com o politeísmo, lá em Éfeso também haviam vários deuses também. Sendo que a mais conhecida, assim, a principal delas, era a Diana dos Efésios. E
Também por Artemis, devem conhecer. Diana e Artemis são as mesmas pessoas, sendo que Artemis é a versão grega de Diana. São a mesma pessoa, são equivalente à mesma pessoa, que é a deusa da caça. Lá em Éfeso, uma das coisas que chamava muita atenção, que trazia muitos turistas para lá, era porque lá continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo na época. Essa maravilha era um templo que existia lá, cultuado por essa deusa Diana, que ele era todo revestido de ouro e mármore, então muitas pessoas iam lá. Éfeso era um grande centro cultural e econômico. E justamente por essa grande quantidade de deuses, lá era muito comercializado a religião. Mais ou menos como a Igreja Católica hoje em dia. Lá viviam muitos artesãos que fabricaram estátuas, por exemplo, de deuses, sabe? Correntinhas, essas coisas para as pessoas usarem. Então, grande parte da economia da cidade, além de outras coisas, mas grande parte girava em torno dessa comercialização da religião. Então, quando o evangelho começa a ser pregado em Éfeso, e Paulo vai trazer em Atos que não existe outros deuses, e que todos esses deuses que existiam lá eram feitos apenas por mãos humanas, eles não tinham poder nenhum, as pessoas começam a largar aquilo, e Paulo começa literalmente a quebrar a economia da cidade. Então, os artesãos começam a ficar muito irados com Paulo, porque estão destruindo eles e tal. Aí começa a ter uma grande comoção ali, o povo começa a se converter. Uma das passagens que vocês devem se lembrar é quando uns homens chegam e judeus chegam e tentam expulsar um espírito maligno. E eles tentam expulsar ele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí isso acontece em Atos 13, se eu não me engano, 19, 13, por aí. Onde o espírito maligno fala assim, não, sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas e vocês? Quem são, né? Eles não sabiam. E com esse evento que acontece, o nome de Deus começa a ser muito glorificado em Éfeso, começa a ser espalhado, então a obra ali começa a acontecer. Agora, só trazendo um pouco sobre como é a cidade, a gente vai realmente entrar no nosso estudo de Éfeso. Ok. Eu pedi para começarem a ler a partir do versículo 17, mas eu vou ler o versículo 1 aqui. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui a gente já percebe uma coisa. Andeis de modo digno. Ou seja, existe um modo para se viver. Não é de qualquer jeito. O Senhor estabeleceu um modo para que fôssemos viver. E nós vamos continuar aqui. A carta de Efésios, ela é meio que dividida no primeiro, segundo e o terceiro capítulo, vão tratar muito a parte mais do evangelho. É uma coisa mais predominante. E do quarto ao sexto vão trazer mais conselhos doutrinários, assim, Então, vou começar a partir do versículo 17. Não, fazendo comentário ainda sobre o versículo 1, que ali, o modo de viver que devemos ter, que fala de modo digno, é que devemos viver de um modo santo. O povo de Deus deve ser santo. Por que ele deve ser santo? Lá em 1 Pedro, está escrito, 1 Pedro 16, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus 12, 14, está escrito, segui a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário que o povo seja santo. Isso ficou claro aqui. Agora, a partir do verso 17, onde começamos. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando Paulo diz gentios aqui,
ele está falando sobre os que não haviam se convertido. As pessoas que não haviam tido um encontro com Deus não seriam regeneradas, não nasceram de novo. Seriam os ímpios, no caso. E aqui, reforçando o que eu disse no primeiro, devemos ter um modo de vida diferente das outras pessoas. Somos cristãos, não devemos ter as mesmas linguajares, o mesmo modo de vestir. Devemos ser santos, devemos ser separados, diferentes deles. Então, devemos ser separados. Agora, aqui, do 17 ao 19. Vou continuar a partir aqui. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18. Obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Aqui, a gente consegue criar um perfil da vida sem Deus, características da vida sem Deus. No verso de 17, vai trazer aqui a vaidade dos seus próprios pensamentos. Em outras versões vão estar dizendo pensamentos fúteis. Então, futilidade de pensamentos. No verso 18, vai dizer obscurecidos de entendimento. Você tem um entendimento obscurecido. No verso 18 ainda vai dizer alheios à vida de Deus por causa da ignorância. No verso 19, aqui vai dizer sobre o coração endurecido. No verso 19 ainda vai falar os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se entregaram à depravação, às suas próprias paixões, cometendo toda espécie de impureza. E aqui eu achei um comentário muito interessante que eu vi sobre um pastor falando, porque parece ser até mesmo uma certa sequência, que começa falando sobre a vaidade dos pensamentos, a futilidade. Parece que a coisa começa no pensamento e vai evoluindo. Primeiro com os pensamentos. Depois, o entendimento da pessoa é obscurecido por esses pensamentos. Por causa do entendimento obscurecido, eles ficam alheios a Deus por causa da ignorância deles. Com a ignorância, o coração se endurece e se entregam à depravação. Simplesmente lá. Então, devemos ter cuidado primeiro com os nossos pensamentos. Percebemos essa coisa para não cair. A sua mente, ela não deve estar longe de Deus. Se sua mente estiver longe de Deus, as suas atitudes também vão estar. Se sua moda de pensar for mundana, isso vai desencadear também em ações mundanas. Ok. Agora, a partir do verso 20, Paulo vai falar sobre a conduta de como deve ser um cristão. Aí aqui, verso 20. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, nesse verso, aqui fica claro que nós devemos ter como inspiração da nossa vida Cristo. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Só que como que eu vou fazer isso? Paulo vai descrever nos próximos versículos. Primeiro, no versículo 22, no sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Primeiro conselho, abandonar o velho homem. Abandonar o velho homem é abandonar a sua antiga vida. As antigas práticas que você praticava, as práticas mundanas, pecaminosas, libertinas. E, no próximo verso, se revestir do novo homem. Ter novas práticas, viver uma vida de integridade, viver uma vida de santidade a Deus.
E no verso 23 ele comenta para renovar o pensamento. Lembra que eu disse que começava no pensamento? Aqui eu aconselho a renovar o pensamento. Mas a partir do verso 25, ele começa a trazer conselhos práticos, porque às vezes a pessoa fica, tá, mas com isso, o que eu vou fazer? Paulo já traz exemplos práticos do que você pode fazer para levar. Então, ele vai listar 5 conselhos. E é interessante que nesses 5 conselhos que ele vai citar, tem uma ordem da escrita dos textos, que vocês vão ver no próprio verso. A primeira coisa que ele vai falar é o que você não deve fazer. Algo que você não deve ser feito, uma prática que você deve abandonar. Logo depois, ele vai falar algo que você deve fazer. Ele não para só no que você não deve, mas ele também fala o que você deve fazer. Na terceira, ele dá uma razão teológica do porquê você não deve fazer. Então, eu achei interessante essa montagem. Então, vamos ao primeiro conselho, que está no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual é o primeiro, o que Paulo orienta você não fazer? Por isso, deixando a mentira. O primeiro conselho é, não minta. Mas logo depois ele fala o que você deve fazer. Mas fale a verdade. E por quê? Porque somos membros um dos outros. Em outras traduções vão falar a respeito do corpo. E, na verdade, nos capítulos passados, Paulo vai tratar sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, aqui, como se você estivesse mentindo, se você mentisse para o seu irmão, e ele fala assim que você não deve fazer isso justamente para ele fazer parte do seu próprio do corpo de Cristo. Se vocês fazem parte do mesmo corpo, você estaria enganando a ele, enganando a si mesmo, porque ambos fazem parte do mesmo corpo. Então, esse é o primeiro. O segundo conselho está no verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui, o que ele diz é, quando ficarem irados, não pequem. Mas você tem que ter certeza de que a sua ira é justa. Eu peguei um comentário aqui que eu li, porque eu não tinha entendido bem essa parte da ira justa. Então, eu vou ler aqui. A ira justa normalmente se manifesta diante da desobediência deliberada à vontade das leis de Deus. A preocupação central nesses casos deve ser com a justiça e a reconciliação, e nunca com a vingança pessoal motivada por nossas próprias mágoas. Então, aqui podemos entender que não devemos agir com base na nossa ira, nas nossas mágoas, no que pensamos ali no momento. E o conselho que ele dá é apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Então, não devemos ficar remoendo aquilo por muito tempo, ficar pensando. Uma coisa que eu fui parar para pensar depois, até com um porquê, que isso faz muito sentido, é que parece que quando você está com raiva da pessoa e não quer falar com ela, parece que aquilo vai ficando pior. Porque parece que você começa a pensar, não, eu não vou pedir desculpa. Ele está errado. Não fica. Aí você começa a procurar razões na sua cabeça do porquê você está certo. Ah, mas aconteceu. Você começa a lembrar de coisas lá atrás. Tipo, não, mas aconteceu aquilo lá, eu estou certa. Não precisa pedir desculpa. Isso vai se tornar amargura. E o porquê não devemos fazer isso é para não dar lugar ao diabo. Vamos dizer aqui. O terceiro conselho, no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu achei muito interessante esse versículo em específico, porque aqui ele fala, não furte, trabalhe. Só que ele não para no trabalho, eu imaginei que seria algo assim, trabalhe para você conquistar para você mesmo as coisas. Mas não é isso que ele diz. Ele pede para contribuir também. Então, aqui, ele
diz aqui para ajudar ao necessitado. Então, a vida cristã não deve se resumir só a você. E você também tem o próximo. Tem pessoas que vêm, como o Paulinho citou um dia numa pregação dele, tal do crente consumidor, que ele quer vir só para pegar as coisas para ele, mas ele não oferece, ele não abençoa as outras pessoas, ele não se dispõe às outras pessoas. E aqui está falando que essa deve ser o contrário, o cristão deve ajudar as pessoas a se importar, não trabalhar só para ele, deve se importar com as outras vidas. Então, a razão aqui é trabalho para ajudar ao necessitado. Eu achei muito interessante essa colocação. O quarto conselho, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então aqui está dizendo que não devemos usar a nossa boca para o mal, mas devemos usá-la para o bem. Então, nós como cristãos devemos cuidar das nossas palavras. Não faz sentido uma pessoa que se diz cristão falar palavrão. Não faz sentido, não cabe, não combina com o perfil de um cristão. Não faz sentido com o perfil de cristão ele ter conversas morais. Não combina. Só que, quando fala... Aqui continua falando assim que não só você não deve falar palavra torpe, como você também deve abençoar as suas palavras. Aí já fica um pouco mais difícil. Porque, será que você abençoa as pessoas com as palavras? Porque o que acontece é que às vezes a pessoa pode pensar, mas eu não falo palavrão, eu não conto piada imoral, eu não falo isso, não falo aquilo. Mas a pessoa passa o dia inteiro reclamando. Isso não abençoa ninguém, não ajuda. Então, é outra coisa. Ela deve falar o que for útil para edificar. E por que você não deve fazer isso? Para não entristecer o Espírito Santo. E o quinto e último conselho está no versículo 31. Longe de vós toda amargura. Amargura é aquela coisa, você tem uma história difícil com a pessoa. Aí você está numa conversa com a pessoa e o nome dessa pessoa que você não tem uma convivência muito boa é citada. E automaticamente você escutar o nome dessa pessoa, você já se entristece, fica nem aquela pessoa e fica amargurada por dentro. E uma coisa é que a amargura é um sinal de falta de perdão. E lá em Mateus 6,14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Então, irmão, se você não perdoa, como Deus vai fazer? E continuando aqui, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, calúnia, mentiras, fofocas. E bem assim toda malícia. Antes sede uns para os outros benignos, compassíveis, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui, o primeiro que Paulo diz é tudo isso, você não ser uma pessoa amarga, irada, caluniadora, mas você deve ser benigna, compassiva. Você deve ser uma pessoa que perdoa. E por que você deve fazer isso? Porque Cristo te perdoou. Então você também pode perdoar.
E uma coisa que eu achei bem interessante é que se você pegar para ler todas essas situações, eu já falei todos os conselhos de Paulo, mas se você olhar, você vai perceber que a santidade que Paulo descreve aqui, você vai perceber que em todos os conselhos, Paulo está tratando do outro. Não está falando só de você. Não é do quanto você ora. Não é de quantos capítulos da Bíblia você leu hoje, de quantos louvores você escutou, de quantos jejum você fez, mas também de como você trata o outro. E devemos praticar isso. Praticar isso também é santidade.